E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma rapidinha aqui. E no fundo da sala já deve ter uma pessoa animada falando: Nossa, uma rapidinha que o Fausto deve durar uns 40 minutos. É, vamos lá. Primeiro eu quero recomendar esse podcast. Eu já vim todo deslumbrado no vídeo passado, com a pessoa fantástica que o Pirula e o cara do Babylologia lá, eles. Os três elementos, né? A pessoa que os três elementos apresentaram pra gente. Eu falei que eu ia estudar tudo a respeito da vida desse cara. Ele tem esse podcast incrível que chama Naruhodô. É muito legal para assim, descobrir um jogo novo e às vezes você descobre um jogo novo e ele custa 200 conto, 350 conto. E descobrir um podcast é fantástico porque é gratuito. E aí você não vai esperar aquele seu youtuber favorito lançar um vídeo novo. Você tem todo o passado do cara para explorar e isso é muito legal. Ver que ele tá no trezentésimo. Ver que ele tem mais de 400 episódios aí, eu acho. É fantástico pela quantidade de conteúdo disponibilizado. E eu fico imaginando se vocês ficaram felizes assim também quando vocês descobriram o meu canal, falando: Nossa, esse cara tem vídeo pra caramba pra trás, eu vou maratonar. Eu gosto tanto dessa sensação que eu espero que eu esteja provocando e que já tenha provocado em alguém isso também. E eu quero contar uma história muito engraçada comigo do quanto essa palavra, Naruhodô, me fez dar risada e lembrar de uma coisa gostosa que eu já tinha esquecido que tinha acontecido na minha vida. Então a gente vai contar uma fofoquinha aí de quando eu tinha, sei lá, uns 24, 25 anos mais ou menos. Não, acho que foi antes, eu devia ter uns 23 anos. Novinho, novinho, faz quase 20 anos isso já agora, meu Deus do céu, velho. Enfim, estava eu no Japão e aprendendo a falar japonês. E eu achava que eu já manjava pra caralho. Conversava com todo mundo. E as pessoas me falavam Naruhodô. E às vezes eu achava legal e às vezes eu ficava puto. Por quê? Porque tinha entendido. Eu tinha entendido essa palavra completamente diferente. Quando você joga Naruhodô no Google Tradutor, ele aparece assim, I see. I see. E aí você fala, pô, eu vejo, eu enxergo. É num outro sentido. Quando você joga num dicionário um pouquinho melhor, e você coloca Naruhodô aqui, ele aparece I see, pode crer. Mas aí também vem o indeed e o ok. E o indeed, ele acho que é o principal elemento aqui. Vamos ver o que ele faz com o português. Faz de conta que não foi nada não, gente. Deixa pra lá. Mas não é promessa, cara. Yakisoku é promessa. Indeed, você diz quando você vai falar é verdade, pode crer, é isso mesmo, é muito bem. Só que assim, quando eu escutava essa palavra, e na verdade quando você diz Naruhodô, você na verdade está concordando com a pessoa e está dizendo que ela está certa. Então a pessoa te fala alguma coisa e você fala I see, pode crer, ou indeed de fato, ou ok, essa tá certo. Isso é quase que um elogio para a pessoa pela visão que ela te apresentou. Então, quando as pessoas falavam Naruhodô pra mim, elas estavam concordando, porque eu tinha ganhado, eu tinha mostrado que eu tava certo. E eu deveria ficar feliz com isso, e eu ficava puto. E por que eu ficava puto? Porque Naru é tornar-se, e Hou é caminho, e Do é o mesmo. Isso na minha cabeça, de quem não falava japonês direito, na minha cabeça, quando alguém falava Naruhodô pra mim, ela tava dizendo dar na mesma. É a mesma bosta. Porque se o caminho, né, o você vai dar. Era isso que eu pensava. Então eu chegava lá todo feliz e falava: Olha, identifiquei um problema que tava com um negócio aqui, tem um vazamento, isso daqui vai dar um prejuízo, então a gente tem que arrumar logo isso daqui, porque aí evita de ter problema lá na frente. Aí o cara olhava pra mim e falava: Naruhodô. E eu entendia isso como tanto faz, e eu ficava puto. Aí teve um dia que eu procurei essa porra no dicionário e aí eu vi que eu tava completamente enganado. E aí eu fui pra uma sala de descanso, que chama Keijo, entrei lá e sentei com os caras que trabalhavam comigo.
um monte de japonês, e falava: a vida inteira eu fiquei puto com vocês, e na verdade vocês estavam dizendo que eu estava certo, porque eu achava que Naruhodô era. E aí eu expliquei, né? Tipo, dá na mesma. Eu achava que vocês estavam dizendo que Kamal Anai, né? Que, tipo, que não se importavam. E na verdade vocês estavam me elogiando. E, e foi muito engraçado, porque eles olharam, lembraram, e aí um olhou pro outro e todo mundo gritou simultaneamente. Tipo, 6 pessoas falaram simultaneamente: Naruhodô! E o que eles estavam dizendo? É verdade, é verdade. Toda vez que a gente fala Naruhodô pra te elogiar porque você tá certo, você vai lá e fica puto com a gente. Por quê? Porque o meu japonês era horroroso. E isso me marcou muito porque foi muito divertido. Foi um trocadilho né, do balacobaco nesse dia divertido. E aí é claro que eu nunca mais esqueci. E que toda vez que eu ia explicar isso pra alguém, eu contava essa história toda, porque eu virei um velho que fica repetindo as histórias, contando a mesma história pra todo mundo desde que eu tinha 20 anos. E aí eu quis compartilhar isso com vocês. E eu não faço ideia. Eu sei que esse cara trabalhou. Assim, deve ter alguma coisa que explica o porquê do, do canal dele. E aí, quando eu vi que ele trabalhou em Honduras, eu falei, cara, deve ser assim a junção do monte de iniciais e alguma coisa que tenha valor pro cara. E ele deve ter visto como que funciona isso em japonês e deve ter achado legal. E é indeed, e é de fato. É, e o que eu gosto, o que eu gostei dele no programa do Pirula e do que eu gosto da maneira como ele dispõe conhecimento é que ele não fala para que você concorde com ele. Ele fala para que você reflita e chegue às suas próprias conclusões. Então, o melhor presente que eu acho que você pode dar pro Altair e o melhor presente que você pode me dar é não ir na nossa. É ter o seu background, é escutar o que a gente fala, somar com tudo aquilo de bagagem que você tem. Eu fico criticando a gente que usa a palavra em inglês e eu tô fazendo isso aqui, né? Desculpa. Soma tudo que a gente fala com toda a sua bagagem e tem a sua própria percepção e a sua própria conclusão. Então, melhor do que você falar assim, o Fausto é foda, ele tá sempre certo, nunca, nunca façam isso comigo. Reflitam e pensem se vocês concordem ou não. Discordem se vocês, se for da natureza de vocês discordarem. E aí, quando vocês falarem Naruhodô, você não tá dizendo assim, você tá certo porque você é foda. Você tá dizendo assim, eu constatei que o que você disse é verdade. E ninguém constata que o outro fala é verdade sem ter refletido sobre isso e sem ter chegado através de sua própria percepção à constatação da realidade. Então, se vocês gostam de mantras, né, de palavras que incitem vocês a determinados comportamentos, confiem menos em quem diz, na pessoa que diz, analisem o que é dito e presenteiem as pessoas com Naruhodô e não façam uma caraputa assim, quando alguém fizer isso e falar isso pra vocês. É isso. Uma rapidinha, que foi rapidinho de fato. Acho que foi.